Boa noite, minha irmã, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus te envolva neste momento. Que sua noite seja de paz e tranquilidade. Que o Espírito Santo visite sua casa, sua mente, seu coração e te traga descanso, esperança e direção hoje e sempre. Nesta noite, vamos refletir sobre os sonhos de Deus para nós. Através da história de José, aquele que sonhou foi rejeitado, mas permaneceu fiel. Vamos juntos fazer esta oração, reconhecendo que os sonhos de Deus são maiores que qualquer dor, demora ou traição. Permaneça aqui comigo até o final desta oração. Não apenas ouça, clame junto comigo, declare com fé e deixe seu sonho nos comentários. Deus vai ouvir o seu clamor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não esquece dos sonhos que Ele mesmo plantou. Para hoje, eu profetizo sobre sua vida. Deus vai cumprir o que prometeu. Mesmo que o processo pareça longo, o sonho ainda está vivo. Vamos renovar sua esperança e te aproximar da presença de Deus. Aqui, nós oramos juntos todos os dias, pela manhã e à noite, com reflexões profundas e orações fervorosas. Se você já é inscrito, que alegria te ver novamente. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora e se junta a essa comunidade que ora, cresce e vive milagres. Porque quando a gente ora, tudo melhora, e quando oramos juntos, milagres acontecem. Hoje vamos meditar em Gênesis 37:5. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José sonhou, e por causa do sonho foi rejeitado. Mas ele não desistiu. Ele não apagou o que Deus havia mostrado. Mesmo sendo vendido, esquecido, injustiçado, ele permaneceu fiel, porque os sonhos de Deus não morrem. Eles apenas amadurecem. Imagine quanto sofrimento. Você suportaria como José suportou por anos e anos? A história de José nos ensina que o caminho até o cumprimento do sonho pode ser doloroso. Pode envolver rejeição, traição, prisão, silêncio. Mas nada disso cancela o plano de Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E quem permanece fiel, vive o extraordinário. Vamos ver também Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José entendeu que o processo fazia parte do propósito, que a dor não foi em vão, que a espera não foi inútil, que tudo cooperou para o bem. E isso é fé, confiar que até o que parece injusto, Deus transforma em bênção. José não apenas sonhou, ele foi moldado, preparado. Deus usou cada etapa para preparar o coração dele, para torná-lo sensível, sábio, humilde. Porque os sonhos de Deus não são apenas sobre destino, são sobre transformação. E quem é moldado está pronto para governar. Hoje é noite de dizer: Senhor, eu ainda creio nos teus sonhos para mim, mesmo que pareça demorado, mesmo que tenha dor, mesmo que tudo diga o contrário. Porque se foi Deus quem plantou, nada pode arrancar. O sonho ainda está vivo, e o tempo de Deus é perfeito. José nos ensina que os sonhos de Deus não são destruídos pelas circunstâncias. Mesmo quando foi jogado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente e preso, o sonho permaneceu vivo. Porque o que Deus planta, o mundo não pode arrancar. E quando você guarda o sonho com fé, ele floresce no tempo certo. A trajetória de José também revela que o processo é parte da preparação. Cada etapa dolorosa foi usada por Deus para moldar o caráter dele, para torná-lo pronto para governar com sabedoria, compaixão e discernimento. Às vezes queremos o destino sem passar pelo deserto, mas é no deserto que Deus nos prepara para o propósito. José não se tornou amargo.
Ele não deixou que a dor o tornasse vingativo. Pelo contrário, ele perdoou seus irmãos, acolheu sua família e reconheceu que tudo cooperou para o bem. Isso nos ensina que os sonhos de Deus não são apenas sobre nós, são sobre abençoar outros através de nós. E quem entende isso, vive com propósito. A história de José também nos mostra que o reconhecimento vem no tempo de Deus. Ele passou anos esquecido na prisão, mas no momento certo foi lembrado. E quando foi chamado, estava pronto. Isso nos ensina que Deus não se atrasa. Ele nos prepara. E quando o tempo chega, ninguém pode impedir o cumprimento. José teve sonhos, mas também teve interpretações. Ele não apenas sonhou, ele ajudou outros a entenderem seus próprios sonhos. Isso nos mostra que quem carrega sonhos de Deus também carrega revelações. E que mesmo antes de viver o próprio milagre, pode ser instrumento para o milagre de alguém. Isso é maturidade espiritual. Por fim, José nos ensina que o sonho não termina quando se cumpre, ele se transforma em legado. Ele se tornou referência, exemplo, testemunho. E hoje, milhares aprendem com sua história. Que os sonhos que Deus plantou em nós também se tornem legado. Que nossa vida inspire outros a crer, a esperar, a permanecer. Porque os sonhos de Deus são eternos. Querido Deus, Pai de promessas e propósitos, nós entramos na Tua presença nesta noite com o coração cheio de esperança. Tu és o Deus que planta sonhos, que prepara caminhos, que cumpre promessas. E hoje, Senhor, nós te agradecemos pelos sonhos que o Senhor colocou em nosso coração. Mesmo que ainda não tenham se cumprido, nós cremos. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça nesta jornada. Clamamos por coragem para continuar. Senhor, às vezes o processo é doloroso. Há rejeição, há silêncio, há demora. Mas hoje, como José, queremos permanecer fiéis. Que o nosso coração não desista. Que a nossa fé não se apague. Pai, visita os que estão esperando há muito tempo. Que esta oração reacenda a esperança. Que o Teu Espírito renove a confiança. Que cada promessa seja lembrada. Que cada sonho volte a pulsar com força. Senhor, cura os corações feridos pelo processo. Pelas palavras duras, pelas portas fechadas, pelas injustiças sofridas. Que o Teu amor restaure o que foi quebrado. Que o Teu poder transforme dor em força. Que o Teu Espírito traga paz e direção. Pai bondoso, ensina-nos a confiar no tempo certo, que não nos precipitemos, que não desistamos, que saibamos esperar com fé, com louvor, com paciência, que cada dia seja vivido com propósito, que cada passo nos aproxime do cumprimento. Senhor, nós te agradecemos pelos livramentos que vieram no meio do processo, pelas vezes em que fomos protegidos sem perceber, pelas etapas que nos moldaram. Que nunca nos esqueçamos de que o Senhor está no controle. Que a nossa gratidão seja constante. Que os Teus sonhos, Senhor, se cumpram em nós. Que cada promessa se torne realidade. Que cada plano se revele. Que a nossa vida glorifique o Teu nome. Que, como José, sejamos fiéis até o fim. Fortalece nossa fé nos dias em que tudo parece contrário ao que sonhamos. Quando as portas se fecham, quando os caminhos se tornam estreitos, quando o tempo parece longo demais, que o Teu Espírito nos lembre que o sonho ainda está vivo, que o nosso coração não se canse de esperar, que a nossa alma continue crendo. Pai, visita os que estão se sentindo esquecidos, aqueles que, como José, estão em prisões emocionais, espirituais, familiares. Que esta oração seja como uma chave que liberta. Que o Teu amor alcance cada canto da alma. Que a esperança volte a brilhar. Que o Teu cuidado seja sentido com profundidade. Senhor de misericórdia, restaura os sonhos que foram abandonados. Pelas dores, pelas críticas, pelas frustrações. Que o Teu Espírito reacenda o que parecia apagado.
Que o teu sopro traga vida ao que estava adormecido. Que cada pessoa que ora comigo hoje volte a sonhar com coragem, com fé, com propósito. Pai, ensina-nos a viver o processo com humildade. Que não nos tornemos amargos, orgulhosos ou impacientes. Que cada etapa seja vivida com louvor. Que cada desafio seja enfrentado com sabedoria. Que a nossa postura revele confiança. Que a nossa fé glorifique o teu nome. Senhor, prepara-nos para o cumprimento do sonho. Que quando chegar o tempo, estejamos prontos. Que o nosso coração esteja alinhado. Que a nossa mente esteja renovada. Que a nossa vida esteja consagrada. Que o sonho não nos afaste de ti, mas nos aproxime ainda mais. Que os teus sonhos se cumpram em nós com plenitude. Que cada promessa se revele. Que cada plano se manifeste. Que a nossa história seja marcada por fidelidade. Que, como José, sejamos lembrados, exaltados e usados para abençoar muitos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração reacendeu os sonhos que estavam adormecidos, escreva nos comentários: eu ainda creio nos sonhos de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o processo não cancela a promessa. Você pode ser canal de esperança para alguém hoje. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, ative o sininho e junte-se à nossa família de fé que ora, cresce e vive milagres todos os dias. Não deixe que a dor te faça esquecer do que Deus te mostrou. Os sonhos de Deus não morrem, eles amadurecem. E quem permanece fiel, vive o extraordinário. Que sua noite seja marcada por paz, esperança e confiança